E vamos ver, estamos ao vivo, graças a Deus. Agora não é mais uma segunda-feira, é uma terça-feira, porque como eu prometi, vou estar aqui todos os dias fazendo uma live para dar um socorro, um SOS para essas mães de adolescentes desesperadas. E eu tô tentando, gente. Olha, Robertinha, tudo bom? Você tá aqui? Tá dando certo aqui no Face, então, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui no Insta, que eu tô fazendo simultaneamente, no Instagram e no Facebook, porque tem gente que gosta de um, tem gente que gosta de outro, então eu falei, deixa eu ver se eu consigo agradar todo mundo. Gente, então, ó, se você tá chegando agora e não me conhece ainda, eu sou a Valquíria Lobo, eu sou mãe do Thiago, de 32 anos, e da Thalita, que tem 19, já foram adolescentes, né? E faz 20 anos que eu sou voluntária do movimento escoteiro, sim, eu sou chefe de escoteiros, meus adolescentes queridos, amados, meus quase 30 filhinhos também. Gente, se vocês estiverem por aí, ó, o chefe tá com saudade. E nessa onda que a gente tá agora, de todo mundo preso em casa, eu resolvi dobrar um pouco mais a contribuição. Dobrar não, né? Quintuplicar. Porque antes eu fazia uma live por semana, agora eu tô fazendo 5. E a ideia é justamente, gente, tentar dar um alívio, tentar dar um respiro aí, um SOS, tanto que eu tô chamando esse programa agora de SOS. SOS Mães de Adolescentes. Então, se vocês tiverem dúvidas, estiverem com alguma dificuldade aí em casa, passa para mim que eu procuro passar algumas dicas, algumas técnicas pra gente aplicar e tentar, né, sobreviver. Tentar sobreviver a esse confinamento com os nossos adolescentes, tá bom? E o tema de hoje, não sei se você viu aí, eu preparei uma aulinha bem legal, bem interessante, que é com o tema a convivência familiar nessa quarentena, né? Está um caos dentro de casa, né? Esse BBB que a gente está vivendo dentro das nossas próprias casas está um caos. E um dos principais motivos é o filho adolescente, que todo mundo sabe. Mesmo sem a quarentena, nunca foi fácil lidar com adolescente, conviver com adolescente. É muito difícil para nós mães, para nós pais, fazermos isso, não é? Imagina numa situação assim que tá todo mundo com os nervos à flor da pele, cheio de inseguranças, de medos, não é? Tá todo mundo aí preocupado. Se não é com a saúde, é com o que vem depois ou com o que já tá vindo, de preocupações com os boletos, né? Que não ficaram em casa, os boletos não ficaram em casa, em isolamento, eles estão vindo, estão chegando. Então a gente está super preocupado, angustiado e ainda tem que lidar com uma convivência confinada com os nossos maridos, os nossos filhos, os nossos chefes cobrando, né, o trabalho home office com mais exigência ainda, tá todo mundo pirando. E com o adolescente tudo fica mais intenso. Gente, eu tenho umas dicas, tenho umas técnicas que vão poder te ajudar, tá? Mas eu já vou dizendo que não é nada diferente do que eu já digo quando a gente não estava em quarentena, quando a gente não estava em isolamento social. Por quê? Porque tudo depende da maneira como nós estamos olhando para a situação. Se a gente olha para a situação como meu filho é um folgado, ele só quer saber das coisas dele, ele não tem consideração com o irmão mais novo, ele não tem consideração comigo, ele só quer saber de fazer o que ele quer, né? Se a gente começa a levar isso pro lado pessoal, fica muito mais difícil, muita mais difícil. A Roberta tá falando assim, ó, tá difícil essa galerinha, tá mesmo, né? A gente não dá conta, a gente não dá conta. Às vezes a gente se sente até velha, né, Rô? Porque não é fácil mesmo, gente. Sabe por quê? Ninguém tá conseguindo. Ninguém tá conseguindo lidar bem com tudo isso, né? Só que para os adolescentes tem um fator ainda pior. E a proposta que eu venho trazer aqui para você hoje, quando eu digo que não é diferente, é que assim, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente entende por que eles agem como agem, mais fácil fica pra gente tentar cuidar da nossa paciência, do nosso controle emocional, do nosso bem-estar emocional, pra gente conseguir não enlouquecer. Porque só o que faltava agora é a gente sair correndo pelado pra rua, em desespero, né?
Tem até uma meme que eu achei muito engraçada na internet. Eu vi em inglês, mas traduzindo mais ou menos é assim, né? Aparece um locutor entrevistando um homem. E aí o doutor começa a falar assim para ele, ó, seguinte, agora com essa questão da quarentena, a gente chama de quarentena, né? Mas quarentena quem está com suspeita e tem que ficar em casa para ver se desenvolve ou não. E o que a gente tem, na verdade, quem está saudável e está em casa, está tendo um isolamento social para não propagar ainda mais a doença, né? Mas a gente chama tudo de quarentena e tá tudo certo. Então, assim, né? O cara pergunta, agora nesse modelo, nessa situação de quarentena, você tem duas opções. A, ficar em casa com as crianças e a esposa. Aí o cara fala assim, B. Eu achei muito engraçado. Gente, como é que pode? Ele não quer nem saber qual que é a resposta. Ele quer a B, ele só não quer ficar preso dentro de casa com a esposa e os filhos. Imagina, a gente brinca, mas a gente sabe que não tá sendo fácil. Ó, Amanda, Amandinha, coisa linda, você tá por aqui, tudo bom? Obrigada, Amanda, pela presença, querida. Um super beijo. Então, gente, eu vou trazer, sim, algumas técnicas que você pode usar, que você pode colocar em prática para ficar mais fácil para você, tá? E a técnica que eu trago hoje são 2 pilares que eu defendo muito, muito, muito em todo esse conteúdo que eu tenho feito aí já mais de ano aqui na internet a respeito dos nossos adolescentes, né? Que um pilar é o equilíbrio e o outro pilar é o olhar diferente, é o conhecimento, né, sobre o que está acontecendo. Porque, como eu disse, se a gente sabe o que está acontecendo, fica muito mais fácil da gente aceitar. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, procura colocar na cabeça, coloca uns óculos, eu estava falando com o Francisco na outra live, né, coloca uns óculos de olhar, tentar olhar para essa situação. Ó, a Alessandra aí também. Oi, Lê, tudo bom, linda? Eu tava vendo sua live, tava maravilhosa, viu? Deu vontade de comer as coisas que você fica falando lá, o dia do regime da gente. Então, se a gente coloca aqueles óculos que o Francisco recomendou pra gente na outra live e começa a olhar com outros olhos, a gente começa a ter mais facilidade de enfrentar a situação. Um exemplo, ó, eu tava numa aula hoje, que eu também estudo, né, gente? A gente estuda bastante. Aproveitando então que tá todo mundo de quarentena, eu estudo mais ainda. E eu tava numa aula com uma fofa, uma psicóloga que eu recomendo, psicóloga de adolescentes, chama Silvia Pescador, ela é lá do sul, mas está atendendo pela internet, é maravilhosa. Se o seu filho tem problema, precisa de um apoio psicológico aí, eu não tenho dúvidas, a Silvia é a melhor, eu adoro ela, ela fala que é a psicóloga fora da casinha, muito fofa, adoro ela. E ela estava dizendo, né, se você pega, eu já falei isso outras vezes aqui também, se você pega uma criancinha ela falou, uma criancinha de 4 meses e fala para ela, anda, a gente sabe que ela não vai conseguir andar. E por que não vai conseguir andar? Porque ela não está preparada para andar. Ela ainda tem que engatinhar, ainda tem que desenvolver uma série de coisas dentro do corpinho dela para então poder caminhar. Eu falei isso outra vez, né? É a mesma coisa de você pegar um bebê de 2 anos e falar para ele dar uma aula de filosofia. Ele simplesmente não tem capacidade para isso. Ele não está pronto. Ele não desenvolveu o que ele tem que desenvolver dentro dele para dar conta de fazer isso. Então, quando você fala para o adolescente, não seja um adolescente, ele não dá conta. E quando a gente fala não seja um adolescente, quais são os fatores que a gente está apontando? Principalmente essa questão do sono, gente, que o adolescente está sempre morrendo de sono. Isso ele não faz de preguiça, não faz de propósito. Eu vivo contando aqui para vocês, né? Vira e mexe eu conto. Quando meu filho era adolescente, eu xingava ele de nossa, dia sim, dia não, xingava ele de preguiçoso. E quando eu fui fazer a faculdade, né, nas aulas de psicologia da faculdade de licenciatura, eu vinha descobrir que isso não era culpa dele, era culpa de toda a transformação que estava acontecendo no organismo dele, que ele precisava, assim, de mais tempo de sono. E depois ainda vinha descobrir que o horário em que os hormônios do sono, né, começam a fazer efeito para que ele tenha sono,
ele começa a agir mais tarde no adolescente e ele é desligado de manhã mais tarde também. Por isso, a tendência de todos os adolescentes não é só ir nessa casa, tá? Pode ficar tranquilo. Não é só ir nessa casa. Por isso, a tendência deles de virar a noite pelo dia, né? Ó o Walter aqui. O tempo é de mudança, inclusive dos pais. As pessoas vão precisar se reinventar porque o mundo não será o mesmo. Serve também para os pais. É isso mesmo, Walter. Exatamente o que eu vivo defendendo aqui. A gente também deve se acolher, né? A gente também deve entender que tá difícil para todo mundo, para nós, inclusive. Tenho colocado muito isso. Não vai querer exigir de você mesma uma performance, né, Walter, uma performance de super pai, de super mãe, porque a gente não vai dar conta. Agora é o tempo da gente ter equilíbrio, por isso que eu falei, um dos pilares, equilíbrio, né? E o outro, o conhecimento. E eu venho trazer aqui algumas coisinhas de conhecimento para você, para ficar mais fácil tudo isso, tá bom? Então, olha, como eu estava dizendo, né? Tem essa maneira de você olhar. Ele não é preguiçoso. Ele não está virando noite pelo dia simplesmente de propósito só para te afrontar, só para te desafiar. Não é de propósito, tá bom? É porque dentro dele tem toda uma situação acontecendo que ele simplesmente não consegue, assim como um bebê de 2 anos não consegue bater um papo com você, né? Discutir filosofia, entende? Não tem capacitação, não tem preparo, não está pronto ainda. Eu sempre trouxe isso para vocês e eu reforço, é o momento da gente realmente abrir a mente para essa informação. Eu falo, gente, que com essa evolução da tecnologia, o que acontece? O cérebro da gente, ele é desenvolvido da parte do meio de trás e ele vai se desenvolvendo, tendo suas sinapses, né, que é a ligação de neurônio com neurônio, as ligações, né, dos fiozinhos lá dentro, vai acontecendo de trás para frente, do meio para fora, né? E essa parte que é a última que fica pronta, ela é a responsável pela razão, pelo juízo, né, pela parte de raciocínio, de pensar nas consequências das coisas antes de fazer, né? Então você imagina, a gente tem esse conhecimento hoje porque a tecnologia foi desenvolvida a tal ponto que hoje a gente consegue escanear o cérebro enquanto ele ainda está em funcionamento, consegue escanear o cérebro com ele funcionando, não precisa mais dissecar o cérebro dos cadáveres, né, para estudar a respeito de como é que funciona isso. Olha, Silvia aí, tudo bom, linda? Eu tava falando de você agora mesmo. Gente, segue a Silvia, eu tô apaixonada por ela. Melhor psicóloga de adolescentes que eu já vi na vida. Ó, a Mariana também. Ah, obrigada, gente. Que bom, eu tô gostando desse horário, viu? Eu tô testando vários horários dessas lives para ver se eu consigo ajudar um pessoal que pode num horário, no outro, tá bom? Depois vocês me falam o horário que vocês preferem mais, tá? Aqui a Michele também entrou aqui. O Walter falando, não tem maturidade ainda. Exatamente, Walter, não tem maturidade ainda. César, minha amiga, tá acordada, menina? Essa mulher não para. A Silvia, que a gente tava em aula, né? Por isso que eu precisava ir embora, Silvia. Eu tinha a live que eu prometi fazer todo dia agora pro pessoal, porque as mães estão em pânico, você sabe, né, amiga? Aliás, Silvia, adorei, viu? Adorei a sua aula, tô apaixonada, muito obrigada. Já falei para as meninas aqui de você. A Sans, coisa linda. Obrigada, gente, pela audiência. Então, vamos lá que esse negocinho aqui no Insta, ele só deixa eu falar 1 hora. Vocês sabem que se deixar, eu vou, né? Então, como agora eu tenho esse limite, vamos pra frente. Então, gente, é isso. Muda o olhar. Coloca outros óculos, outra lente, pra gente enxergar de uma outra maneira, porque isso vai nos dar mais condição emocional da gente manter o nosso controle, a nossa sanidade e conseguir lidar com essa situação. Porque lembra, a gente só tem uma opção na vida, focar no que a gente tem controle, porque, né, se a gente ficar, mas será que foi o chinês que desenvolveu isso? É uma guerra biológica? Fizeram de propósito? É golpe? Não está no nosso controle. Se o ministro manda trabalhar, não manda trabalhar, nada disso a gente consegue controlar e ficar gastando energia, reclamando disso, lutando contra isso, não traz fruto nenhum. O que é efetivo? O que é que traz resultado? Focar no que está no seu controle. E o que é que está no seu controle? Buscar conhecimento,
e procurar manter a sua sanidade mental. Mesmo que para isso, de vez em quando, você precise ir lá pro quarto, como eu falo, né? Vou ali chorar no cantinho, já veio. Vai pro quarto, soca o travesseiro, depois respira e tranquiliza, porque senão a gente não tem como lidar com toda essa situação. É muito difícil para todo mundo, né? Mas se a gente insistir, a gente chega lá. Ó, o Matheus aqui, bem-vindo, Matheus, obrigada, viu? Então vamos lá, gente. Tava falando para vocês, né, a respeito daquelas estruturas do cérebro que vão se desenvolver. A Silvia falou sobre isso também, né? Do desenvolvimento do cérebro. A Silvia, inclusive, falou de uma maneira diferente que eu costumo falar. Eu falo que a parte do cérebro que fica aqui na frente, que é o córtex pré-frontal, que é a parte da razão, que é a parte do juízo, é a parte, a Silvia chamou de freio emocional. E ela tem toda a razão, porque a parte emocional é a que vem se desenvolvendo primeiro, né? É aquela que, inclusive, os animais irracionais têm, né? Que é todo o sistema límbico. A amígdala, aquela parte mais central e mais de trás aqui do cérebro. O bebê já nasce com ela. Ai, Claudemir aqui, que bom você por aqui, tudo bom? Sempre alerta, chefe, saudade. Então, gente, o que acontece? Essa parte das emoções é o que mais está desenvolvido, né, no cérebro do adolescente, e por isso que eles parecem pra gente, às vezes, bipolares, né? Por quê? Porque se ele não tem a parte do raciocínio, porque a gente também é assim, se a gente pensar bem, tem hora que o sangue ferve, mas é que a gente, né, respira, faz cara de paisagem, e fala, não, eu vou ficar quieta agora, eu não vou responder não, porque vai ficar pior. Não tem essa conversinha interna, a gente com a gente mesmo, antes de mandar todo mundo pra pi. Não tem, gente, essa parte? A gente consegue. Por que a gente consegue? Porque, gente, o nosso cérebro de adulto já tem a parte do juízo, a parte racional já desenvolvida. Então, para nós é mais fácil. O adolescente ainda não tem. É a mesma coisa daquilo que eu falei. Não adianta você pedir para o adolescente ter controle emocional, raciocinando a respeito disso, porque ele ainda não tem isso pronto. Cabe a nós, adultos, sermos os adultos da relação e não começar a querer igualar com eles, começar a bater de frente, começar a fazer... Sabe aquele negócio que às vezes a gente vê marido e filho discutindo e a gente fica perguntando, meu Deus, qual dos dois tem 12 anos? Vocês já viveram isso? Se alguém já viveu essa situação... Põe aqui pra mim. Quem é mãe e pai de adolescente? Eu tô falando pai, né? Marido, né? Porque a maioria das meninas aqui são meninas, mas vale o contrário também, né? Quantos maridos não chegaram olhando a esposa e o filho e falaram, gente, qual dos dois que é o adolescente dessa relação? Não tem isso? Então, gente, nós temos mais ferramentas, inclusive física, né? Cerebral, de dominar essas emoções. Então, cabe a nós darmos o primeiro passo para a gente tentar manter esse equilíbrio emocional. Porque o que acontece? Se a gente deixar, né? Falar, ó, dane-se, tá difícil para todo mundo, não quero nem saber, o que vai acontecer? Vai acontecer um assassinato dentro de casa, vai acontecer, né? Todo mundo vai se matar dentro de casa. Não dá para ser assim. A gente tem que procurar recursos para procurar se acalmar, procurar manter o equilíbrio. E eu sei que não é fácil, mas existem recursos. O que não dá a gente... né, deixar por conta de Deus, tudo por conta de Deus, e a gente não tentar fazer a nossa parte o melhor que seja. E outra coisa que a gente pode fazer, já falei isso na live de ontem, falei outro dia também, é se acolher. Não querer ser o super-herói, não querer ser o infalível, porque nós não damos conta disso. Olha, a pessoa que está vivendo o que a gente está vivendo e está dizendo assim, tá tudo bem, tá tudo normal, tudo perfeito, tem algum problema com ela. Ou ela ainda não entendeu o que está acontecendo. E são raras essas pessoas, né? Porque a maioria está até projetando um pouco pior do que, né? Porque o diabo é mais feio do que pinta. A maioria está pintando esse diabo muito pior do que ele realmente é, né? Ou então é um psicopata, que não tem aí, né? Não é uma pessoa normal. Mas aqui a gente só fala de pessoa normal, ou seja, mãe de adolescente, a coisa mais normal do mundo, né? Tá certo, pessoal? Deixa eu ver quem mais tá aqui, ó. Ah, Renato, tudo bom? Aqui, a Roberta, tá aqui, chefe. Tem hora que eu não sei se Matheus ou Miguel estão assim.
Tem 12 anos, bem isso, né, Rô? Não descrevi? Outro dia a mamãe falou assim, Val, eu acho que você vem aqui em casa e fica espionando a gente pra fazer suas lives, não é? Não! Não, gente, eu não espionei ninguém. É porque eu sei. Eu sei porque eu vivi, eu sei porque eu converso muito com os adolescentes, converso muito com as mães de adolescentes. E eu sei como é que é. Você vê, né, eu tive 2 filhos que já foram adolescentes, né? A Thalita ainda, né? Teoricamente ainda é adolescente, tem 19, o Thiago já é um homem. Mas eu convivo com mais de 20. Hoje a gente tem na tropa 28 adolescentes. Eu passo 4 dias acampada com eles. Entende? E eu percebo como que as coisas funcionam. Então não tô espionando ninguém não, tá? Mas é que eu sei como é que funciona de verdade. Vamos lá, gente, mais uma técnica. Eu queria só que vocês, só para fechar essa ideia, né? Quando a gente acha que os adolescentes são muito intensos, né? Dramáticos, a gente fala que eles são dramáticos, né? Mas na verdade o que acontece é que eles sentem tudo isso com muito mais intensidade. E até pouco tempo atrás, todo mundo falava, né? São os hormônios, é por causa dos hormônios. Não, não é só por causa dos hormônios. A coisa é bem mais profunda do que só os hormônios, né? Tem sim a questão dos hormônios, do desenvolvimento e tudo mais, mas tem muito mais coisas por trás desses comportamentos adolescentes. Ainda mais o adolescente de hoje em dia, que não é o mesmo adolescente da época que nós éramos adolescentes, tem que considerar isso também, né? Que acaba contribuindo para o adolescente ser o que ele é, para acontecer na sua casa o que acontece na casa de todo mundo. Por isso que às vezes vocês acham que eu estou espionando, mas não. É porque quando eu converso com um, ele me relata coisas que eu sei que acontecem na casa do outro. E eu mesma já vivi isso. Eu já vivi isso na pele. Eu fui mãe com 15 anos, gente. Com 16, né? Engravidei com 15. Então, a gente tá todo mundo ali, juntinho. Não tem ninguém melhor que ninguém, não, viu? Tá todo mundo pirando, né? Então, pra fechar essa parte, né? Pra eles, essa oscilação de humor, que uma hora tá, né, cantando no chuveiro, a outra hora tá trancado no quarto chorando, né? Outra hora te odeia, e outra hora vem, te abraça do nada, e você fica, ué, com aquela cara, né, do meme do Travolta, que fica assim, sem entender nada. Isso acontece por conta das oscilações que acontecem dentro do organismo, do cérebro do adolescente, e porque essas emoções, elas vêm com muita intensidade. Isso que a gente chama de drama para eles é porque eles percebem tudo com a parte emocional da vida, eles percebem com muito mais força. É como se fosse assim, um quadro que a gente fosse pintar e que ele só usasse aquelas cores assim berrantes, fortes. E para nós, né, adultos, a gente já dá aquela pincelada de aquarela, já deixa uma coisa mais suave, mais pastel, né? Então para eles é tudo muito forte, muito intenso, né? Então, quando ele tá com raiva, ele quer matar. Quando ele tá triste, ele quer morrer. Entende isso? Quando ele tá alegre, ele quer pular. Entende? Por isso que a gente acha que eles são bipolares, porque eles estão num extremo lá em cima e num extremo lá embaixo, o tempo todo, entende? E por que isso é tão rápido? Essa mudança é tão rápida neles que a gente fica até meio confuso. Justamente porque a parte emocional, as nossas emoções, todas elas são reguladas também por alguns tipos de neurotransmissores, né? Hormônio, tá? Vamos chamar tudo de hormônio para não ficar uns nomes difíceis aqui, né? Os hormônios que tem que faz a química do nosso cérebro, que faz a gente reagir, que faz as sinapses, né, as ligações a conversinha, né, entre os neurônios funcionar. Na verdade, ela tem um efeito químico sobre o nosso cérebro que nos faz reagir muito rápido. A raiva, por exemplo, ela demora 90 segundos quimicamente agindo no nosso corpo. Entende? Então, se a gente consegue superar aqueles 90 segundos, entende? E a gente consegue fazer isso com o racional, né? Tomando conta, com a parte do córtex pré-frontal aqui, em exercício, né? Fala, não, agora não pira, respira, mantenha calma, faz cara de paisagem, respira, né? A gente aconselhando a gente mesmo. E aí passou aquele efeito da raiva, a gente consegue raciocinar e agir
de uma maneira mais racional. Eles não têm tanta possibilidade disso quanto a gente. Não é que eles são completamente retardados, gente. Não é isso que eu tô falando, tá? Eles têm sim uma parte do córtex pré-frontal que já está ali, né, começando a funcionar, mas é um progresso, é um processo de desenvolvimento que só vai acabar, segundo os estudiosos, né, as pesquisas mais recentes dizem que em torno de 24 anos, esse desenvolvimento, né, físico, tem gente que fala 20, tem teóricos que falam 24, tem uns que já estão falando 28, os mais aceitos estão em torno de 24 anos, 25 anos, né? Então, assim, enquanto isso não está completamente formado, eles têm uma dificuldade muito grande em lidar com a própria emoção. Sem contar, gente, que quem aqui, fala aqui pra mim, quem na escola teve aula de controle emocional, aula a respeito de inteligência emocional, de gerenciamento das nossas emoções? Eu não tive. Eu não tive nenhuma. Então, como é que a gente vai ensinar os nossos filhos a fazer isso se a gente não aprendeu? Entende? Nós teríamos mais condições de ensinar isso a eles, de proporcionar isso para eles da maneira adequada, se nós tivéssemos aprendido. Entende? Só que a gente também não aprendeu. E se a gente não conseguiu nem fazer o nosso, como é que a gente vai fazer o nosso controle emocional, nossa gestão emocional? Como é que a gente tem a pretensão de querer fazer a deles? Né? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui no Face. Gente, eu tô estreando aqui, né? Ah, Débora Neyman entrou aqui também. Tudo bom? Coisa linda, que saudade. Como é que tá o Derek? Ai, gente, eu adoro quando vocês entram aqui. Obrigada, viu? Super beijo. A Marta também. Olha, Renata, Patrícia, Rita Moraes. Ai, gente, Irene. Obrigada, gente, pela presença, pela participação, viu? Fico muito feliz com vocês aqui. Bom, voltando aqui, né? Vamos lá. Outra coisa que eu acho que é bastante útil para nós pais entendermos é esse tédio. Eu comecei falando desse negócio de inverter a ordem, né, do dia. Tem gente que está dormindo o dia inteiro, né? Acorda 4 da tarde e dorme e passa a madrugada toda nos joguinhos, nos Free Fire, que as mães odeiam, né? Fala pra mim qual que é o seu videogame despredileto. Porque os escoteiros, os adolescentes têm os videogames prediletos e as mães têm os desprediletos. Eu, por enquanto, do ranking, o Free Fire é o pior de todos. Mas tem um Fortnite também que elas odeiam. E por que elas odeiam? Porque elas não conseguem entender o que está passando com eles, né? Na live de ontem, eu ensinei algumas coisinhas, alguns truques, né, pra gente conversar com eles quando eles não querem fazer uma coisa que a gente gostaria que eles fizessem. Pode ser útil para a questão do videogame também, né? E qual que é o outro fator que faz a gente enlouquecer? É assim, a gente tá todo mundo em casa, né? Então, assim, é mais louça para lavar, é mais comida para fazer. Olha, Ju, tá por aqui, como é que tá? Como é que tá o Léo, todo mundo? Que bom que você tá aqui, amiga. Obrigada, super beijo. Então, assim, né? Louça para lavar, casa para arrumar, roupa para lavar. Todo mundo dentro de casa aumenta muito tudo aquilo. Porque quando a gente tá trabalhando fora, a louça tá lá na pia, mas a gente vai pro escritório e deixa ela lá que ela se vira, né? Mas pelo menos a gente não fica com aquilo, né? Esfregando na cara da gente o tempo todo pra gente se incomodar. Agora, dentro de casa, começa a incomodar muito mais. E como eu falei, como a gente está naquele estado emocional de todo mundo pirando, todo mundo tenso, nervoso, as mínimas coisas começam a ter um significado muito maior, uma proporção muito... uma proporção desproporcional. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Começa a ter um significado muito desproporcional, né? Então, se a gente entende que essa coisa deles dormirem, trocar o dia pela noite não é culpa deles, basta começar a observar uma coisa. Quando você fala uma coisa que está acontecendo com seu filho e a sua vizinha ou a mãe no grupo lá da escola, outra mãe do grupo da escola começa a falar a mesma coisa, você já começa a perceber que não é algo que o seu filho está fazendo de propósito só para te incomodar. Na verdade, se tem uma coisa que os filhos da gente não estão preocupados na adolescência, é conosco.
Então não se preocupe que eles não estão maquinando, né, mirabolando ali planos infalíveis para enlouquecer a gente. Não, infelizmente não. Se eles estivessem, né, pensando tanto assim, né, preocupados em fazer alguma coisa com relação a gente, talvez algumas mães gostassem até mais do que essa ignorada geral, esse gelo que eles dão na gente durante a adolescência, né? Ó, a Jane tá por aqui também, tudo bom, Jane? Obrigada pela audiência, querida. Então, uma outra coisa que é bom pra gente entender é assim, ó, sabe esse tédio que tá todo mundo dentro de casa, a louça nessa altura dentro da pia, mas a criatura só quer saber de ficar dormindo, de ficar jogado no sofá ou no joguinho? Aquele tédio, aquela preguiça de viver, eu chamo de preguiça de viver, mas foi um termo que eu adotei de outras mães, é uma preguiça de viver. Isso, gente, nada mais é do que um processo. Eu já falei a respeito disso aqui no canal também, vou retomar, porque nesse contexto do confinamento faz muito mais sentido, né? Existe um fenômeno acontecendo dentro do cérebro do adolescente, e quando eu falo cérebro é a parte física mesmo, sabe? O órgão, não é a mentalidade. Eu falo, né, o hardware, né? A parte física, não o software, a mentalidade. Não é a mente, é o cérebro. No cérebro dele está acontecendo um fenômeno que os especialistas chamam de poda neural. Eles vão podando as partes que não estão sendo usadas. Estou simplificando aqui, gente, porque, afinal de contas, ninguém aqui vai fazer prova do Enem, né? Para saber o nome dos dendritos. Mas o que acontece? Dendrito é um receptor, né? É como se fosse assim, imagina que o neurônio é como se fosse uma lula, cheio de tentáculos assim, e cada perninha, né, cada tentáculo desse que cada um vai fazer uma ligação com outro neurônio, tem um monte de escaminha assim, sabe? Um monte de verruguinha. Imagina, verruguinha. Ah, inclusive eu tenho uma planta no jardim, acabei de ter essa ideia. Qualquer dia eu vou trazer aqui uma planta que eu tenho no jardim aqui do condomínio, vou trazer uma folhinha para vocês verem, porque parece muito os dendritos que tem nos neurônios, né? Eles são os receptores dos hormônios da dopamina. E a dopamina é aquele hormônio que faz a gente sentir prazer, sentir bem-estar, sentir alegria. Olha o Reginaldo por aqui, que saudade, amigo! Que bom você por aqui, tudo bom? Que bom você por aqui, obrigada, viu? Mas voltando aqui, esses receptores da dopamina, durante a adolescência, eles têm um processo assim que às vezes eles estão ligados ou desligados, né? Dependendo de uma série de situações que estão acontecendo lá dentro. Na fase da adolescência, o adolescente ele tem 1/3 do número de receptores ativos do que uma criança tem. Isso significa o quê? Vocês já perceberam que para você fazer a alegria de uma criança, se você pega um cabo de vassoura e começa a andar de cavalinho naquele cabo de vassoura, é a melhor coisa do mundo. É muito fácil você fazer uma criança feliz, não é? Gente, para brincar com os meus netos não precisa de muita coisa. Tudo tá bom, tudo tá lindo, tudo é maravilhoso, não é assim? E na adolescência, nossa, gente, para agradar um adolescente, ó, muito difícil. Precisa de um gênio da lâmpada pra gente conseguir fazer com que eles valorizem alguma coisa, falem uau para alguma coisa que a gente faz. E a gente faz, hein? Ó, mas nada tá bom, não é assim? Por que isso, gente? Porque a gente sente esse bem-estar, essa alegria, essa euforia, por conta de recepção das endorfinas, né, da dopamina, que é esse que faz a gente se sentir bem. E como ele não tem como absorver isso, não tem como entrar, ele tem a capacidade de 1/3 do que uma criança tem. Então ele precisa de muito mais emoção, muito mais um esporte radical, uma aventura muito louca. Por isso que muitos vão pro álcool e aí enche a cara até morrer, né? Porque eles precisam de mais para conseguir sentir um mínimo de prazer. O prazer para o adolescente são poucas coisas que conseguem gerar prazer para ele, e todo mundo necessita de prazer, né? De bem-estar. E aí eles acabam se apegando a algumas coisas que são capazes de dar o bem-estar para eles,
né? São mais eficazes em fornecer isso para eles, e é por isso que eles se viciam em drogas, em jogos eletrônicos, né? Em conversar com os amigos, porque isso sim gera prazer para eles. Por quê? Porque eles se sentem entendidos, compreendidos, acolhidos. E nós, pais, no afã, eu vivo falando isso aqui, né? No afã de fazer com que eles se deem bem, que eles sejam felizes, que eles... No afã de querer educar. A gente sempre acha que a gente não educou o suficiente, né? A gente acha que não ensinou tudo que tinha que ensinar. Por isso que a minha mãe ainda, né? Eu vou fazer 49 no final do mês. Minha mãe ainda me dá conselho. Minha mãe ainda me dá conselho. Então, assim, mãe sempre tem culpa, acha que não ensinou tudo que tinha que ensinar. Não é assim? Então, a gente vive sempre puxando eles um pouco mais, dando um pouco mais de conselho, um pouco mais de dicas e truques, porque a gente quer que eles se deem bem, a gente não quer que eles quebrem a cara, a gente quer que eles sejam felizes, não é assim? E com isso, a mensagem que eles recebem, eu falo isso aqui, né? Existe o que a gente fala, e existe quem fala e existe quem recebe a mensagem. Nós falamos assim, filho, foca nos estudos, faz isso, faz aquilo, porque você vai se dar bem. Sabe como eles entendem? Nada do que eu faço tá bom, minha mãe não me entende, minha mãe só me critica. É assim que eles recebem a informação, né? Por isso que eles às vezes se trancam no quarto, e aí você fala, o que foi? Nada. Só que tá lá chorando. E a gente fala comigo, se abre, não é nada não. Como não é nada não que você tá morrendo? Ih, mãe, me deixa. Não é assim que eles fazem? Por que eles fazem assim? Simplesmente porque a nossa postura é de o tempo todo querer ensinar, querer criticar. A gente quer que eles sejam melhores do que eles são, e eles não dão conta. Ninguém tá dando conta, imagina eles com toda essa peculiaridade, todo esse momento que eles estão vivendo fisicamente dentro deles, percebem isso? É essa a dificuldade deles não quererem falar com a gente. Então, gente, o que é importante? A gente entender o lado deles e procurar manter um equilíbrio, sabe? Nesses meses em que a gente vai ficar dentro de casa, não é a hora de querer que eles estudem tudo que eles precisam estudar, que tá vindo, né, da escola. Não é hora de fazer com que eles passem de ano. Não é hora de fazer com que eles sejam calmos e bonzinhos e tranquilos com os irmãos, né? É a hora da gente dar um pouco de colo, da gente receber um pouco de colo, da gente pedir um pouco de colo. Não é para deixar não, tá, gente? É o equilíbrio. O nome da palavra é esse, equilíbrio. Não é deixar para lá, né? Tem gente que vai na onda do deixa a vida me levar, a vida leva eu e vai passar, tudo que né? Vai passar. Não é para deixar passar. Tem até eu não lembro agora se foi o Karnal, que eu adoro o Leandro Carnal, ou se foi o professor Pedro Calabreso. Um dos dois. Ou Pedro Calabreso ou Karnal, me desculpe por não lembrar a fonte certinha agora, mas ele sempre fala assim, eu acho estranho quando a gente vai cumprimentar a pessoa e falar parabéns, mais um ano de vida. Quando na verdade não é mais um ano, é menos um ano de vida, né? Tá acabando. Mas eu tô fazendo essa brincadeira por quê? Porque a gente fala assim, ó, vai passar essa fase difícil da adolescência. Quando na verdade a gente deveria pensar, tomara que não passe. Porque enquanto eles são adolescentes, ainda dá tempo da gente ainda dar um pouquinho mais de ferramentas para eles, da gente dar um pouquinho mais de colo. Gente, se vocês soubessem a saudade que eu tenho de colocar o meu Thiago no colo, Thiago tem 32, né? Eu sinto saudade de dar colo para ele, mas ele não precisa mais, ou não procura mais, né? Porque agora ele é adulto. E quando ele era adolescente, que ele estava do meu lado, que ele queria colo, não admitia, né? Porque sempre é mico. Mas que eu poderia dar colo, poderia ser um pouco mais carinhosa, um pouco mais acolhedora com as dificuldades que ele estava tendo com a vida, eu estava reclamando e julgando e criticando e querendo mais e puxando a rédea e exagerando, perdendo o equilíbrio, né? Então é isso, nem deixar para lá, tá? De querer tudo perfeito desculpa, nem deixar pra lá de falar assim, né, não precisa fazer nada não, isso não é bom, ele precisa de uma rotina, a gente precisa ajudá-lo. Inclusive eu vou fazer uma live sobre isso, como que a gente ajuda o adolescente a organizar melhor essa... Olha, Jade,
Jorge, tudo bom? Que bom que você está aqui. Então, eu vou fazer uma live falando como é que a gente ajuda esse jovem a organizar a rotina dele, né? Para que não ficar também tudo ao léu, que não é para deixa para lá, mas também não querer tudo perfeito, maravilhoso, tá bom? Gente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Recapitulando, né? Eles não fazem de propósito, não é pessoal contra a gente, eles realmente não têm capacidade de controlar as emoções. Então, se está brigando com o irmão, se está, né, nesses rompantes emocionais, entenda que não é pessoal, que ele não está fazendo porque ele não quer se controlar, porque ele é um folgado, não é nada disso. Ele simplesmente tem mais dificuldade do que nós adultos. Se para nós adultos já está difícil, imagina para quem não tem esse freio emocional. Tá bom? Gente, eu queria aproveitar e convidar vocês. Eu tô testando vários horários, gostei muito desse horário, apesar de que eu tô já com sono, né? Mas amanhã, às 17h30, aqui no Face e também aqui no Instagram, eu vou fazer uma live em conjunto com a minha nora. Minha nora é psicóloga e a gente vai falar a respeito dessas tretas, dessas brigas entre os irmãos. Tá? Principalmente os mais novos, né? Os adolescentes e os irmãos mais novos dá muita briga. Mas enfim, todo mundo preso em casa, irmãos, como é que a gente lida, como é que a gente ajuda essa moçada a não se matar e não matar a gente também de loucura, tá bom? Muito obrigada. Se vocês quiserem sugerir temas, eu tô à disposição. Eu trago os que eu acho que são mais relevantes, mas se vocês tiverem alguma pergunta, pode trazer. Toda segunda eu faço pergunta para Val, né? Toda segunda, 21 horas, eu faço respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Então traz aí que a gente discute, a gente responde, tá? Se vocês não quiserem se identificar, ficar, né, com receio assim de se expor, não tem problema, eu não falo o nome, como é que é? Mudo o nome das pessoas para deixar mais confortável, né? Mas fique sabendo que quando você faz uma pergunta, você acaba ajudando outras famílias, porque como eu disse, os conflitos são muito comuns, a ponto das pessoas acharem que eu tô espionando elas dentro de casa, tá bom? Olha aqui minha amiga Eliane, tudo bom? Como é que foi? Sua live também, Li? Um super beijo, gente. Obrigada. Então não percam amanhã, 17h30, tá bom? Com a Letícia Sabatini. E a gente se vê. Beijo, gente. Obrigada. Um super beijo. Tchau.